E dando sequência ao nosso programa Evidência, está na hora do quadro Eu Quero Saber, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, Campus Ivaiporã. E no quadro de hoje, a professora de Biologia, Andréa Ribeiro Gonçalves. Muito obrigada, professora, pela presença. Ela vai falar sobre a árvore, essa riqueza da maravilha, né, da natureza. O professor Andréa, eu quero começar sabendo, né, como que as árvores auxiliam nas cidades, quais são os benefícios que ela traz? Obrigada, Isabela. Obrigada pelo espaço, né? Trazer esse assunto que é tão importante para a nossa convivência, né? Para a nossa sociedade. As árvores, ela têm uma importância muito grande, né? Na natureza, né? Uma importância para os seres vivos, os demais seres vivos que vivem ali no meio ambiente, mas nas cidades elas também têm um papel muito importante, né? Então, as árvores, elas auxiliam a gente, elas funcionam como se fosse um ar-condicionado para as cidades, né? Porque elas vão auxiliar a controlar a temperatura, né, com a sombra que ela faz. Quando você está andando na rua, você vai procurando pela sombra, desesperadamente, né? Até para estacionar o carro, né? Se você acha uma vaga na sombra, você fica mais feliz do que deixar o carro no sol. Então, ela proporciona, né, um controle de temperatura com a sombra. Além disso, ela também umidifica o ar, porque as árvores, com as suas raízes, elas conseguem captar a água que está no solo e elas levam essa água para a atmosfera. Então, isso faz com que a umidade do ar ela se torne mais elevada. Então, quando a gente vai para uma floresta, a gente já sente um frescor assim na respiração, né? É verdade. Quando muda a temperatura, né? A temperatura, o ar, né? Quando está muito seco, assim, as árvores elas podem auxiliar nessa manutenção da umidade do ar, sabe? Além disso, tem outros benefícios, sabe? As árvores elas proporcionam assim um bem-estar, né? Existe até uma área da ciência dentro da medicina que já comprovou que as árvores existe uma técnica, uma indicação, né, chamada banho de floresta. Então, pela medicina, ela é comprovado que elas provocam um bem-estar. Que legal! A gente está em contato com a natureza, libera hormônios que trazem bem-estar para a gente. Olha que lindo isso! Por isso que quando a gente vai para um lugar que tem bastante árvore, a gente se sente melhor mesmo, né? Algo físico mesmo. O contato com a natureza, né? De forma geral. E outros benefícios que as árvores trazem para as cidades é evitar algumas tragédias, né? A gente vê que em épocas onde a chuva está intensa, ocorrem desmoronamentos, né? Deslizamento de encosta, e as árvores elas auxiliam a evitar isso, porque as suas raízes elas vão formar uma trama ali no solo e auxiliar a segurar essa terra para evitar um desmoronamento. Veja quantos benefícios. Além disso, tem mais coisa, né? Elas podem ajudar a diminuir a velocidade do vento quando a gente tem um vendaval, né? Elas podem auxiliar também, né? Se você deixa a árvore mais exposta, elas auxiliam deixando o solo permeável, evitando enchentes. Olha só, né? Então, quantas coisas, né? Servem os alimentos, os frutos da árvore servem para alimentar os pássaros, sim, né? Os humanos também. Enfim, elas são maravilhosas, né? Nosso Criador é perfeito em tudo que ele faz. E é verdade que as árvores ajudam também a combater o aquecimento global? Sim, é verdade. As árvores, elas, para crescer, elas utilizam
é o gás carbônico. Né? O gás carbônico está presente na atmosfera e as árvores absorvem o gás carbônico que está na atmosfera e incorporam esse gás carbônico no seu corpo. Né? Então, a árvore é formada a partir do gás carbônico que está presente na atmosfera. E o gás carbônico é um dos principais gases que provoca o aquecimento global. Então, quando a gente retira o gás carbônico da atmosfera, você está reduzindo o gás que retém o calor. Olha que interessante. Ali tem até banners, né, com explicações que a professora também nos enviou. É maravilhoso, né? E a gente tem que cuidar, né? O prejuízo quando se cortam as árvores de forma, né, irresponsável. Além de perder todos os benefícios, né, a gente vai ter mais incidência de calor, menos umidade, mas a pior situação que acontece com o corte de uma árvore hoje em dia é que você está liberando de volta para a atmosfera todo aquele gás carbônico que ela acabou de absorver. Olha né? só. Então, quando aquela árvore é cortada, a matéria orgânica assim, que é liberada ali, ela começa a decompor. Olha e essa só. decomposição devolve para a atmosfera o gás carbônico que estava retido no corpo da árvore. Né? Então, Olha a gente, só. além de não ter os benefícios, a gente está aumentando os efeitos do aquecimento global. E olha, quando a gente vê uma cidade com árvore, a paz que dá, né? E a gente sente até muito melhor com a árvore. Sem a árvore é um caos, né? Essas imagens, elas são bem ilustrativas, Bem né? ilustrativas. Por qual dessas ruas você ia andar. preferir passar, É né? isso mesmo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Chegaram algumas perguntas da live, professora, e eu também gostaria de saber o que a gente tem que levar em consideração antes de plantar uma árvore na frente da nossa casa. E também tem a pergunta da Ana Paula. Ela perguntou quais são as árvores nativas da nossa região. Professora Andréa vai responder agora as perguntas. Uma pergunta que veio da nossa telespectadora Ana Paula Pereira, que é sobre árvore nativa. Mas antes, professora, eu queria saber o que a gente precisa levar em consideração para plantar uma árvore na frente da residência? Não é qualquer árvore, né, que é indicada o plantio nas calçadas, né? Porque existem algumas árvores que as suas raízes elas são muito agressivas, né? E elas ficam muito superficial e acaba quebrando a calçada. Então a gente precisa buscar as espécies mais adequadas. Outro ponto a ser levado em consideração é o tamanho que essa árvore vai alcançar, né? Porque se acima da sua calçada estiver passando uma fiação elétrica, essa árvore pode ser prejudicial, né? E vão acabar tendo que fazer uma poda muito radical nela. Então, tem que ver o tamanho adequado e como são as raízes. Só que, quando a gente planta essa árvore, um cuidado que a gente pode ter com ela é deixar o canteiro, um espaço grande para que essa árvore consiga se desenvolver. Não adianta a gente ter uma árvore plantada ali na calçada e cimentar tudo em volta, porque daí você impede que a água infiltre e você não vai ter o material necessário, né, para que essa árvore se desenvolva. Certo. Então, o ideal é deixar tem um jeito canteiro certo de plantar. Isso. E esse canteiro, de preferência, não ter uma mureta em volta, sabe? Porque quando a chuva vier escorrendo pela calçada, ela consegue entrar ali, né? Olha que a gente está legal. acostumado a ver árvores com mureta em volta. Com canteirinho, realmente. Não prejudica ela, mas você vai excluir Atrapalha. aquele benefício dela absorver Olha só. a água que está escoando. Muito interessante, viu? Que tem um jeitinho certo, né? De plantar árvore na frente da casa, né? Que interessante. E a pergunta da nossa telespectadora Ana Paula Pereira: quais são as árvores nativas aqui da região? A gente tem bastante árvore nativa. Primeiro, o que é uma árvore nativa? Isso né? é importante a gente saber. A árvore nativa é aquela árvore que é natural de uma determinada região. Então, a gente tem no nosso país, o Brasil é um país muito grande, né, de amplitudes, tamanho continental. Assim. Então, a gente tem muitas regiões, condições diferentes espalhadas ao longo do Brasil. E aí, na nossa região, a gente tem algumas espécies
espécies que são comuns aqui, que não são encontradas na Amazônia, não são encontradas lá no Pantanal, na Caatinga, né? Então, quando a gente fala em árvore nativa, a gente tem que saber que aquela árvore é nativa daquela região. Então, a árvore que é natural, que ela ocorre naturalmente em uma determinada região. E aqui a gente está numa região de Mata Atlântica, né, que a gente chama, e a gente vai ter árvores muito boas para ser plantadas na calçada, inclusive, né? Tem o manacá da serra, que é uma árvore cheia de florzinhas roxas. Tem os ipês. Que são lindos. Sim, os ipês têm uma floração muito exuberante, né? Tem ipê rosa, ipê amarelo, ipê branco. E tem muitas árvores frutíferas. Tem um monte que a gente nem conhece. A gabiroba, a goiaba, a jabuticaba, que são aqui cereja, nativas aqui, que legal. São nativas da nossa região, que da ótimo. Mata Atlântica. Inclusive no IFPR tem um espaço, né, onde estão plantadas árvores. Tem. A professora Mariana, ela tem um projeto lá do bosque, bonito, utilizando árvores nativas. É muito legal. Professora, a gente gostou muito da sua participação, até porque a gente sabe da importância de cuidar das árvores, né? E ficam muitas perguntas, muitas pessoas ainda com mais curiosidades, né? Mas devido ao tempo a gente, né, precisa encerrar, mas eu quero que você deixe uma mensagem para esse Dia da Árvore, né, que já está chegando, dia 21 de setembro é o Dia da Árvore, o dia da gente se conscientizar. Se você nunca plantou uma árvore, fica a oportunidade para você escolher um local, plantar a árvore, né, fazer a diferença e cuidar das árvores que já existem também, porque afinal de contas elas demoram para crescer e virar uma árvore que dá sombra, dá frutos e dá benefícios, né? Professora, então deixa a sua mensagem para esse Dia da Árvore. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar para as árvores como algo que vem nos trazer muitos benefícios, né? A gente tem algumas pessoas que preferem tirar a árvore que está na frente da sua casa porque acaba caindo muita folha, mas se a gente olhar para a quantidade de benefícios que essa árvore pode trazer, né? O bem-estar, né? Para a saúde, a gente consegue entender que vale mais a pena manter a árvore ali, entender que aquilo não é sujeira, faz parte do ciclo de vida dela, e aí conservar as árvores por perto. Maravilhosa mensagem. E agora, para a gente encerrar, antes da gente encerrar, só um spoiler de um projeto que o FPR vai desenvolver de ciências, como que é? Tem um evento que vai acontecer chamado Pint of Science. Pint of Science. É um evento. Pint of Science. É um evento internacional que surgiu na Inglaterra, acontece há muitos anos, que ele tem como objetivo popularizar a informação científica. Olha que legal! Né? Então, é um evento que ocorre em grandes cidades no Brasil, e aqui em Vaiporã a gente está trazendo pela primeira vez. Ele vai acontecer num bar, né? Então, num ambiente fora do ambiente acadêmico, e a gente vai ter aulas com professores sobre determinados assuntos. E aí qualquer pessoa é bem-vinda. Que joia! Né? É gratuito, só paga se consumir alguma coisa no bar, né? Então, ir lá e discutir de forma bem tranquila, assim, né? Bem acessível os conhecimentos que estão dentro da academia, né? Adorei a ideia. Depois que tiver a data certinho, passa pra gente estar fazendo essa cobertura também. Muito obrigada, professora Andréia, pela sua presença e participação. Obrigada, Isabela. Obrigada pelo espaço.